A graça e a paz, povo de Deus, coisa boa estar aqui com vocês. Então, estou passando aqui para fazer algumas coisinhas. A primeira delas é comentar esse texto que o Dr. Gaurav colocou, né? Ele está trazendo uma informação sobre a cultura indiana, né? A cultura indiana e essa cultura indiana espiritual. Cultura indiana espiritual e que já milenar eles praticam, né? Então ele vem aqui, ó. A importância do mês. Eu coloquei aí, algum de vocês leram, então estou passando aqui para comentar. Então a importância desse mês aqui, que é um mês conhecido como Purushottam. Purushottam é a alma, é a grande alma, né? Vamos dizer assim. E tá muito. Esse termo está ligado a conhecimento religioso do hinduísmo. Tem grande significado para os devotos que se envolvem em atividades espirituais e religiosas para adorar o Senhor Vishnu. Em 2023, esse dia começará, essa época, são 3 meses de práticas espirituais, tá? Então vai começar no dia 18 de julho e terminar no dia 16 de agosto. Então, ó, julho, agosto, setembro. Ah não, são só 30 dias. 30 dias. Oferecendo uma rara combinação com Charavan. Charavan é uma, eu não sei, acho que é a estação de chuva. E proporcionando ampla oportunidade para os devotos fortalecerem sua devoção ao Senhor Shiva e ao Senhor Vishnu. Purificar seus pensamentos e fazer uma boa conexão com o Deus Todo-Poderoso por meio de jejum, puja. Jejum todos conhecem, puja são rituais, oferendas, caridade, devoção e canto de mantras, né? Então, nesse texto aqui, ó, devoção ao Senhor Shiva e ao Senhor Vishnu. Shiva e Vishnu são divindades aonde os devotos se apegam aos poderes dessas divindades para expulsar na mente humana as indicações mentirosas de sofrimentos, doença, todos os incômodos humanos é na mente que acontece na mente. Afetou a mente afetada inflama o corpo e a mente afetada também danifica o espírito. Então a mente, ela tem os seres espirituais, eles atingem fortemente sobre da mente, que sabe que é na mente que é a coisa que o bicho pega, né? Na condição humana. Aí fala aqui, ó, por que Vishnu no Shahara? Por que Vishnu nessa prática desses 30 dias? Vishnu é o Deus que eles mais recorrem. Por quê? No hinduísmo, um lugar especial é dado à trindade dos deuses, que controlam a criação. Então tem um Deus que é o Criador, o sustento, então tem um Deus que sustenta, e a destruição, e tem um Deus que destrói. Então, que controla a criação, o sustento e a destruição deste universo. Enquanto o Senhor Brahma é o Criador, e o Senhor Vishnu, que é o destruidor, estão encarregados da criação e destruição, respectivamente, o Senhor Vishnu sustenta o universo. Então, o sustentador é o Senhor Vishnu. Os 9 planetas que acompanham as ações das pessoas, que lhes dão reações iguais e opostas em um momento posterior às ações de alguém. Então, os planetas são as influências kármicas de quem nasceu aqui, já nasce com dívida kármica.
E os planetas são os cobradores. Os planetas são os cobradores, tá? Então eu estou traduzindo para vocês aqui as informações. Então, no momento posterior às ações de alguém, nada mais são do que as 9 encarnações do Senhor Vishnu. Então o Senhor mantenedor, aqui ele está dizendo que o Senhor mantenedor do universo, ele tem 9 encarnações que são representadas pelos planetas. Os planetas, então se você não estiver alinhado, não estiver espiritualmente alinhado com o Senhor mantenedor, com o que mantém o universo, o cosmos, tudo que é vivo, se você não estiver alinhado com ele, as influências negativas dos planetas vão manifestar na sua vida. Aonde? Lá no inconsciente, lá na mente. Tá? Então, de acordo com as ações de alguém, nada mais são do que as 9 encarnações do Senhor Vishnu, que é o Senhor mantenedor, de acordo com Maharishi Parashara, que é o pai de Maharishi Vyasa. Vyasa é o mestre que trouxe esses ensinamentos dos Vedas para a humanidade. Vishnu Sahasrara Stotra. Stotra são versos para esse Deus mantenedor. Então existe uma canção devocional para esse Deus Vishnu mantenedor. É uma compilação de 1000 nomes de Vishnu, conforme ensinado por Bhishma. Bhishma é uma das personagens lá do Mahabharata, que era um ser humano que estava lá, que é um dos personagens do Mahabharata, que ele era imortal. Ninguém podia matar ele. Ele se escolheu se matar, mas não suicidando, mas ele deixou Arjuna, que é o discípulo de Krishna, tirar a vida de Bhishma, porque Bhishma falou assim, não, o mal tem que parar. Bhishma estava servindo ao mal nessa guerra lá em Mahabharata. Mahabharata representa a mente humana. Então a guerra entre o bem e o mal, Bhishma, que era um ser imortal, ele falou assim, não, eu tenho que morrer, mas eu vou morrer pelo devoto de Krishna. Então isso hoje para nós aqui no mundo cristão, aquele que está em Cristo Jesus não tem força maligna nenhuma que pode contra o devoto de Cristo. Tá? Então, vocês verem como que são a coisa, né? Então aqui, ó. Então tá aqui no parágrafo aqui, esse texto aqui, ó. 1000 nomes de Vishnu, conforme ensinado por Bhishma e Yudhishthira. Eu não sei falar esse nome aqui. Esse aqui é um outro grande personagem dessa guerra lá de Mahabharata. Yudhishthira, que é um... Eu estudei muito sobre ele, mas não estou lembrado aqui agora, mas ele era um grande guerreiro. Ele era um grande guerreiro também, tipo Arjuna. Arjuna era um devoto de Krishna. Krishna representa a espiritualidade, a luz. E Arjuna era um devoto à altura, um devoto muito bom. Biblicamente é muito parecido com o apóstolo Paulo, vamos dizer assim. O Yudhishthira, por ele ser um guerreiro bom, só que ele servia a Bhishma e aos seres das trevas, aos demônios. Mas ele também recuou diante a luz de Arjuna e de Krishna. Durante a época do Mahabharata, ok. Então, cantar os 1000 nomes auspiciosos de Vishnu enche a mente de alguém com pensamentos positivos. Então, minou os pensamentos dos demônios que estão no inconsciente, vem pensamentos de dor, de sofrimento, você, cantando esses nomes, você neutraliza essas tendências malignas que estão no ser humano, né?
Encha a mente de alguém com pensamentos positivos. E esses pensamentos positivos fazem com que você consiga fazer um jejum, consiga se alimentar de acordo com o que o seu corpo precisa, não fazer jejum, comer qualquer coisa, chutar o balde e errar geral é indução maligna no nosso inconsciente, tá? Então é uma forma de praticar, de purificar, por isso que está falando purificar, tá? A mente de alguém com pensamentos positivos já tem 10 minutos, meu Deus do céu. A pessoa se torna aquilo em que pensa e se torna mais sático ao pensar nas várias qualidades e atributos do Deus mantenedor. Sânscrito é uma linguagem poderosa, mesmo que a pessoa não entenda o significado do que está cantando. Sua mente subconscientemente é afetada. Se entendemos ainda que vagamente o significado dos nomes, melhor ainda. Como Vishnu é o sustentador desse universo, cantar seus nomes pode proporcionar sucessos materiais, bem como progresso espiritual. Em Kali Yuga, o que é Kali Yuga? Kali Yuga é a idade das trevas. Então, segundo esse conceito dos Vedas aqui, a humanidade, ela está passando por um momento onde as trevas têm 75% de predomínio sobre a luz. Então a tendência maligna no ser humano está mais propícia do que a tendência benigna. Em Kali Yuga, Vishnu é muito poderoso, é muito poderoso, fazer essas orações é muito poderoso e remove vários obstáculos após prática consistente e cria desenvolvimento auspicioso na vida. Então você está se espiritualizando, você vai deixando de ser guiado por essas forças malignas. Como mencionado anteriormente, oferecer orações no fogo, aqui é o ritual do fogo deles lá, tá? É muito mais poderoso do que apenas cantá-las na frente de um ídolo. Aqui eles são idólatras, tá? Aqui eles escolhem o Deus Vishnu, a imagem do Deus Vishnu. Aí através da imagem eles vão retratar o Deus Vishnu. O Deus que abre caminho, Ganesha. Aí eles vão trazer o elefante lá na forma de Deus e você vai reverenciar aquela estátua, aquele ídolo que leva a essa transcendência da mente, tá? Então essa é uma prática de idolatrar, né? Hoje aqui no Ocidente nós conhecemos bem o que é isso, idolatrar. A gente idolatra alguma situação, alguma coisa que não seja Deus. Então tá tudo certo. A mente humana tem essa tendência de criar ídolos, né? Assim os devotos podem obter, aí se criar ídolos que levam à transcendência é o grande lance desses sábios aqui, né? Assim os devotos podem obter o benefício máximo de Vishnu desse stotra, desses versos, usando em um Homa. Homa é o ritual do fogo. A prática regular deste Homa remove vários obstáculos do caminho, porque tira da mente toda a negatividade. Dá sucesso, torna a pessoa sática e dá a pureza espiritual necessária para o espírito. Aí ele colocou aqui, 20 de julho, um pandit é um sacerdote, fará esse Ravan, para mim, para ele, o Dr. Gaurav, né? O Dr. Gaurav pagou um sacerdote para fazer um ritual para ele, ritual do fogo. Aí ele diz que recomenda esse ritual para aqueles que praticam a Ayurveda. Então ele vai praticar, ele vai oferecer, no momento lá do ritual, é um ritual longo, onde ele fica sentado lá e eles entram em transe, cantando os nomes do Senhor, entra em transe, e aí, se eu falar para ele, doutor Gaurav, eu quero estar aí junto, aí ele vai pensar em mim lá, vai falar meu nome, vai falar alguma coisa lá com relação a mim, e essa energia espiritual os anjos invisíveis vai trazer aquela força e vai, aonde eu estiver, eu vou ser beneficiado. Então o Dr. Gaurav está falando aqui, para curar pacientes tem um forte efeito em nossa vida pessoal, profissional e espiritual. Quem estiver interessado, me mande mensagem.
Então, tá aí uma explicação sobre o texto. Como tá longo, eu vou ficar só por aqui, depois eu falo mais.